Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores maiores que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com uma alegria especial porque temos uma companheira de muito, mas muito tempo de contato. A Julinha é minha amiga de longa data, mas a Darcy eu acho que já é de outras encarnações. Então, a Darcy vai falar primeiro, dando cumprimento aos nossos irmãos. Queridos amigos do Luz na Penumbra, muita paz. E a nossa Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Nosso estudo de hoje, no Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Leto Bezerra, de 2007, ano do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, está na pergunta formulada número 789. A resposta dos espíritos é curta, mas o debate aberto por Kardec é bastante longo. Então nós vamos dividir este debate entre nós três, falando a respeito do comentário de Kardec. Mas vou formular a pergunta para a Julinha. Um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Respondem os espíritos. Em uma só nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus serve de base à lei humana, os povos como os indivíduos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá às suas custas. O que você tem a dizer a respeito dessa resposta, Julinha? Bom, existe um tópico no Evangelho de João, que já escutei várias vezes, e que fala: haverá um só rebanho para um só pastor. Isso eu escutei na minha infância, quando eu frequentava outra religião, a religião católica, e depois estudando o Evangelho no Espiritismo. E já vi... De uma certa maneira, a formação católica já favoreceu, né? Pois é. E aí o que acontece? Eu sempre escutava algumas pessoas explicarem esse tópico de João, dizendo que futuramente, com o progresso da humanidade, nós seríamos uma única nação. Aí cada nação puxava para o seu lado, lógico, né? Achava-se mais evolvida do que os outros. Que seria uma única nação para um só pastor, que é Jesus Cristo. E aí, né,
sempre pergunta qual será a nação, né? É sempre aquela dúvida e cada um querendo ser a sua. Só que fisicamente analisando, é impossível isso, porque a Terra tem vários climas, em virtude dos vários climas tem vários gostos, várias necessidades, que não dá para igualar tudo. Vamos supor, na Europa, né, nos países mais frios, se come muita carne e comida bem gordurosa, porque é necessário para prevenir o frio. No Brasil, para ter uma vida saudável, a gente vê só comer comidas leves. As vestimentas no frio têm que ser pesadas, quentes, né? Eu lembro que eu nasci em Portugal e eu, quando era criança, minha cama tinha uns 7 cobertores para a gente conseguir dormir no inverno. E ainda tinha, como nós éramos pobres, não tinha aquecedor, eram umas botijas de barro que fervíamos água, botávamos nos pés da cama para a cama ficar quentinha, senão nós não conseguíamos dormir, ficávamos congelados. Bebê nenhum podia dormir sozinho, recém-nascido. Era bebê de pobre, né? Claro. Sim. Mas não podia dormir sozinho no berço. Ele tinha que dormir na cama com os pais, porque se deixasse o bebê sozinho no berço, muitos de manhã amanheciam congelados, mortos, né? Então a gente vê, por isso que as necessidades são especiais em roupas, em costumes. Em virtude disso, né? Não quer dizer que o progresso, né, das civilizações vão unificar num único costume. Não. Agora é como diz os espíritos, né? Independente de gosto, costume, atitude, né, cor de pele, ou o que seja, existe um fator maior, que é o amor e a caridade. E é essa a mensagem do Cristo, né, o amor. O Cristo não veio pregar nenhuma religião como os homens defendem. O Cristo veio pregar a lei de amor, que é a lei de Deus. E se nós, independente de gosto, né, e costumes, tivermos amor um pelos outros, praticarmos a caridade, nortearmos nosso dia a dia pela caridade, nós viveremos bem. Independente de um gostar do rosa, outro do amarelo, independente de eu gostar de uma carne pesada, uma carne leve, ou até um simples legume, né? É o respeito à caridade, o amor que vai nos unir, né? Para um só pastor. É interessante, falando a respeito dessa questão climática, o pessoal que habita o Polo Norte, tá? Existe uma população que tem 20 tipos de palavras diferentes para uma coisa que nós só conhecemos com um nome só, neve. Porque como lá é congelado geral, então eles têm uma palavra para neve fofa, tem uma palavra para neve mais consistente, tem uma palavra que é aquela neve que o pessoal faz bola e joga em cima do outro. E por aí vai. Ou seja, realmente lá tem neve a dar com pau. Só tem neve. Só tem neve. Só tem neve. Da mesma maneira, por exemplo, aqui no Brasil, que nós temos realmente diversos tipos de cursos d'água, rios diversos, a gente chama aquele rio mais estreito, nós chamamos de riacho, arroio, córrego. E por aí vai. Na Amazônia chama de igarapé. Então, cada um tem uma denominação, porque tem diversos tipos de acordo com, inclusive, com o clima diferente que se tenha dentro do ambiente onde se vive. É interessante observar que os espíritos chamam a atenção que nós estamos em ambientes diferentes. E não há como ter culturas iguais em ambientes tão diversos. Temos que entender que o respeito mútuo é que vai permear
a nossa integração. E é interessante observar como no século XX e agora no século XXI, as populações se respeitam mutuamente, se visitam mutuamente, compartilham conhecimentos, mas mantendo sua própria identidade. É isso mesmo. O comentário de Kardec, o primeiro parágrafo é seu, Darcy. Você pode ler, por favor? Posso. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, tomam a diferença, a sua dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que lhe dão um impulso e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar de muitos séculos. É muito interessante esse comentário de Kardec, né, quando ele vem mostrando para a gente a questão do progresso. Os homens se melhoram, né? Na medida que eles se melhoram, quer dizer, o entendimento deles a respeito da vida, a respeito do mundo, né, vai alargando. E ele diz, então, aqui para a gente, né, que na medida que eles se melhoram, eles arrastam muitos outros, né? Então a gente vai pensando assim, né? É um cardume de peixes, né, que tem aquele grupo que está ali mais adiante, levando aqueles que são ainda imaturos, né? Aí eu não sei se vocês viram na semana passada um programa que falava a respeito de algumas pessoas, né, que são assim, que trazem para a comunidade uma melhoria. Eles enxergam mais. As pessoas que estão em torno, quando observam aquele exemplo, eles seguem. Então eu tenho a impressão que é justamente isso que Allan Kardec está querendo chamar a nossa atenção. E ele vai falando de tempos em tempos surgem homens de gênio. Estes homens de gênio, quer dizer, será que é uma aberração da natureza? Não, é progresso, né? Progresso espiritual são aqueles que estão vindo de algumas instâncias espirituais mais evoluídas. Eles, então, vão dando impulso, né, a essa comunidade, a essa humanidade. Então, eles vêm investidos de autoridade. A autoridade que eles têm é o conhecimento, né? E autoridade moral, talvez, também, né? Exatamente. A autoridade moral, ele enxerga mais longe, digamos, ele é um cientista que enxerga longe, e aí ele vai trazendo esta informação para tantos outros, e aí ele, assim, arrasta esta humanidade. Alavanca o progresso, é isso mesmo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu vou colocar para a Julinha, vou ler o texto. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação. Transformada, a nação será mais feliz nesse mundo e no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos que sucumbem ao longo do trajeto? Sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade também é relativa? Este tópico aí especificamente, Julinha. Só esse tópico? Uhum. Bom, se nós encararmos que só temos uma única vida, uma única existência,
nós vamos chegar a um acordo, numa análise mais profunda, que tem alguma coisa errada com Deus, né? Porque Deus permitiu que eu nascesse numa época de dificuldades, de atraso, né, científico, intelectual, e eu passei um monte de dificuldades lá atrás e pronto, né? Passei, acabou a minha existência, acabou tudo para mim. Aí vem alguém, passado séculos depois de mim, né, com uma tecnologia avançada, com conforto, já não tem que puxar água do balde, lá do fundo do poço, já tem um monte de coisa. E aí faz um monte de sucesso. Quer dizer, ele é um privilegiado. Nos meus olhos, ele é privilegiado. Eu passei por duras penas, né? Mas na realidade, Deus não é assim. Deus é amor. Deus é Pai. E seria inconcebível achar que Deus ia gostar mais do João do que de mim, né? Ou que gostasse mais de mim e menos de João. Não seria coisa de um pai justo de amor, né? Então, é evidente que isso, se nós analisarmos esse tópico, nós vamos chegando à conclusão que pela própria justiça divina não pode ser uma única existência na Terra. Não? Só a reencarnação faz a justiça. Só a reencarnação vai explicar porque é que uns foram mais favorecidos, que na realidade quem está sendo mais favorecido hoje já carregou pedra lá atrás. Isso né? mesmo, É um acúmulo de experiências que o espírito vai adquirindo e vai colocando em prática. Né? Seguindo esse parágrafo, a justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica deserdado do progresso. Como aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascensional. Darcy. É excelente, né? Essa visão que Kardec traz para nós, né, a respeito da justiça divina. E como você falou, Júlia, se nós não temos essa informação, a gente acha que é injustiça, né? E aí Kardec vem reforçando para nós a questão da pluralidade das existências, da reencarnação. Quer dizer, nós temos uma caminhada até evoluirmos e adquirirmos as habilidades, as qualidades que nós precisamos ir e voltar. E cada vez que a gente vai e volta, né, a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimentos, né? Então, ele fala aqui a respeito dos que viveram na época da barbárie, né? Então, eles voltam, vamos assim dizer, no seio do mesmo povo, né? Mas já com uma evolução feita. Já modificados, né? Então, a gente vai vendo que esta é uma escalada, vai nos trazendo, então, todos esses recursos. Bom, indo adiante na explanação de Kardec, ele nos diz: o sistema da unicidade das existências apresenta aqui outra dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem.
Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu foram os indivíduos outrora bárbaros, mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido recém-chegados, mas suas almas foram criadas no momento em que nasceram. Essas almas não existiam na época da barbárie. E então seria preciso admitir que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Esse tópico que está grifado talvez seja exatamente o ponto que eu vou pedir 1 minutinho para cada uma para poder explanar. Darcy. Veja bem que coisa maravilhosa, né? Nós vamos... Deus não cria almas perfeitas. Nós todos somos criados simples, né? Ignorantes, e temos uma caminhada. E é justamente esta caminhada que vai fazer com que eu, alma imperfeita, cresça, progrida, melhore. Júlia. E aí nós vemos realmente a justiça divina. Qual o mérito de alguma alma progredir se já foi criada perfeita? Então, a perfeição que nós temos que buscar, que Jesus nos lembra, é conquista nossa, através das dificuldades do aprendizado de várias encarnações. Então, Deus me criou igual, como você colocou, né, Darcy? Igual ao outro. Da mesma coisa. Eu adquiri experiências, aprendi com a vivência. E conquistou de acordo com os esforços. Com ritmo de caminhada. Esforços, né? A palavra esforço aí, ela é também... Nada cai do céu, né? Só a chuva. Mesmo. A chuva cai. Ou eventualmente uma pedrinha. Umas pedras de gelo, né? Granizo, isso também cai, mas fora disso, não. Tudo é conquista nossa, né? Através do esforço, do trabalho. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas do tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com sua história atual, de sorte que os cuidados dispensados da civilização de um povo não têm por efeito fazer que se criem almas mais perfeitas no futuro, e sim atraídas as que já progrediram, seja as que já tenham vivido no seio deste mesmo povo, ao tempo da sua barbárie, sejam as que venham de outra parte. Aqui também encontramos a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de espíritos bons, que viverão fraternalmente unidos, enquanto os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. A teoria vulgar tem aí essa consequência. Os trabalhos da melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir cedo demais e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregados com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no seio da civilização. Para dar-se 1 minuto só para a gente encerrar. É muito lindo quando ele fala, né, dessa questão da reencarnação, as gerações, a gente está trazendo, vamos assim dizer, conquistas, e essas conquistas vão nos dando condição para que a gente progrida, para que a gente cresça, né? Então essa é uma ordem geral,
não tem privilégio para ninguém. Então, nós estamos assim, né, dessa forma, né, e a gente está vendo essa questão da melhoria social. É possível, desde que nós todos nos esforcemos para levar, inclusive, a educação a essas almas que ainda não conseguiram caminhar, né? É isso aí. Então, meus irmãos, que reflitamos a respeito disso, porque isto é fundamental para todos nós. Que o Pai do Céu nos guarde e nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui quase terminando o seu capítulo 15, Fora da Caridade, Nossa Salvação. E já que o nosso tema é um tema muito importante, talvez possa ser considerado a base de todo o ensinamento do Cristo e ratificado por esse lema criado por Allan Kardec, eu vou já passar a palavra para Marta, que participa sempre aqui conosco, abrilhantando o programa com seus comentários, com a ajuda do Cláudio na técnica. Vamos então direto aos comentários, porque tem muita coisa para ser falada aqui, né, Marta? É verdade. Olá, Antônio. Olá, amigos ouvintes. Vamos então falar sobre esse tema, né, de suma importância. Fora da caridade não há salvação, mas ele apresenta nesse item 8 e no item 9, ele apresenta aqueles que estão, que são os dois lemas que se contrapõem ao fora da caridade não há salvação, que é fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. É evidente que ele faz uma passagem, ainda que breve, né, porque depois no item 10 é que ele vai realmente, através da instrução dos espíritos, ele vai discorrer sobre o fora da caridade não há salvação. Mas aqui é Kardec falando. Então ele fala das máximas que se contrapõem, né, àquele que ele criou, que é fora da igreja e fora da verdade não há salvação, se contrapondo a fora da caridade não há salvação. Então, vamos ler, né, com calma, ver o que Kardec nos propõe e vamos analisar para que a gente entenda a grandeza desse lema. Ele começa dizendo: enquanto que a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial em dogmas particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto, ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade. Sejam eles parentes ou amigos neste mundo,
desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os separa no cemitério. Então, a primeira coisa que a gente observa, né, é que Kardec vem mostrar para nós qual é a base desse lema, fora da caridade não há salvação. Mostrando que esse lema, ele se apoia num princípio universal. E esse princípio universal, ele abre, né, para todos os filhos de Deus um acesso aqui à felicidade, e ele também é respaldado pelo quê? Pela igualdade que justamente se opõe àqueles que seguem o lema fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então, aos poucos, a gente vai entendendo que é importante, se nós continuarmos, né, com a visão que tínhamos no passado, achando que fora da nossa religião, ou fora da igreja, né, ou fora das verdades que a nossa religião preconiza, não haveria salvação, nós estaríamos vetando a participação e o direito à felicidade e o direito a justamente a uma vida de progresso, uma vida de alegria, a todos aqueles que não partilhassem da mesma opinião que a nossa opinião religiosa. Então a gente observa que é uma visão pequena, fechada, né, e que ao invés de nos conduzir a uma ideia de união, a uma ideia de fraternidade, muito ao contrário, ela produz, né, ela se alicerça numa animosidade, como Kardec usa aqui o termo, né, uma animosidade que vai nos conduzir justamente a nos vermos como inimigos, como adversários, porque, olha, a religião dele fala em reencarnação, a minha não fala. Então, ele é um maldito, porque, na verdade, a nossa verdade é perfeita. E ela, logicamente, vai dizer que não, isso tudo é mentira, isso é uma coisa mística, não existe. Ora, então a gente percebe que qualquer grupo, qualquer orientação, né, religiosa que nos conduza ao princípio contrário da fraternidade e da igualdade, no sentido de entendermos que todos somos filhos de Deus e somos irmãos, claro que esse segmento está completamente equivocado. Porque a gente não pode imaginar que Deus, ou o seu Filho, né, que veio nos mostrar e nos ensinar as leis divinas, a gente não pode imaginar que ele, que pregou o amor o tempo todo, iria respaldar, né, uma ideia e uma filosofia de separação, de antagonismo. Claro que não. Então é preciso que a gente perceba que isso é uma coisa restrita, como ele disse, apoia numa fé especial, e essa fé especial em dogmas particulares, né? Ora, a gente tem a noção de que para você caminhar para Deus, para Jesus, através de Jesus, claro que tem que ser um caminho que te leve sem empecilhos. Se você começa a colocar vários empecilhos, e esses empecilhos estão apoiados numa fé específica, porque ele fala aqui especial, ele está se referindo à ideia de específica, né? Numa fé específica, que tem dogmas particulares, né, daquela crença, com certeza você está no caminho inverso. Então ele diz, a máxima fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Olha que maravilha. Quer dizer, além dele preconizar a igualdade diante de Deus, ele preconiza também a liberdade de consciência. Porque se você segue uma orientação religiosa que ela te impõe de forma, né, através da fé cega, determinados dogmas que estão estabelecidos e criados, né? Que a gente sabe que os dogmas são criados particularmente pelas pessoas e não por Deus. Logicamente que essa proposta não pode ser uma proposta que respeite a lei de liberdade, que no caso aqui é a liberdade de consciência.
todos nós temos que ter liberdade de pensamento e de consciência. Ninguém pode nos vetar. Olha, você tem que pensar assim. Não existe isso, tá? A pessoa pode ter essa postura, uma postura autoritária, né, que manda você se calar diante do raciocínio, mas isso, com certeza, nós sabemos que Jesus veio abolir isso. Então, toda vez que nós, né, e isso acontece muitas vezes, porque nós somos imperfeitos e muitas vezes a gente insiste num determinado ponto, que é o nosso ponto de vista, que é a leitura, né, que a gente tem acerca de determinada coisa, e que a gente acha que aquela é a leitura melhor. Ainda que as pessoas estejam falando para nós ou divulgando para nós uma leitura equivocada, a gente tem que respeitar. Você pode sim conversar sobre aquilo, né, e dizer, não, olha, eu penso assim, né, dessa maneira que eu me exprimo, porém você tem que respeitar aquele ponto de vista diferenciado da pessoa. Por quê? Porque existe uma lei de liberdade que abrange pensamento, consciência, etc. Então, a gente precisa respeitar. E só essa máxima fora da caridade de nossa salvação é que consegue dar conta dessa liberdade de consciência e desse princípio de igualdade diante de Deus. Porque se eu digo que a minha verdade e a minha igreja é a melhor, eu não estou te vendo como um irmão e nem estou te respeitando como uma consciência livre, não é verdade? Não estou. Então é preciso que a gente esteja atento. Claro que a gente pode se equivocar, não há problema nenhum, mas a gente tem que estar revendo e analisando, fazendo autoanálise constantemente, para que a gente perceba, não, acho que aqui isso está meio equivocado, né? Eu não posso caminhar nessa direção porque eu vou ferir esse princípio de igualdade diante de Deus e de liberdade de pensamento e consciência. A pessoa tem o direito de escolher a forma melhor para crer em Deus. E segue. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Quer dizer, olha a diferença, né? Você vê o outro como irmão, através desse lema, fora da caridade, respeitando qualquer tipo de igreja ou pensamento filosófico acerca da verdade. Respeitando, olha, é diferente da minha maneira de ser, mas se é uma boa pessoa, é uma pessoa caridosa, claro, filosoficamente eu discordo, mas eu discordo, mas respeito a pessoa, né, no seu direito de pensar e de crer como ela achar melhor. Então isso é fundamental, isso é o respeito à pessoa. E existe aqui, na Revista Espírita de 1866, algo fantástico, né? Kardec mostra a importância desse lema fora da caridade de nossa salvação, em contraponto ao fora da igreja e fora da verdade, mostrando o seguinte, encadeadamente ele mostra uma equação, né? Apresenta uma equação que a gente vai lendo encadeadamente e vai percebendo que, lógico, aquilo só pode redundar no respaldo desse axioma, fora da igreja, na salvação, né? E diferentemente dos demais. Olha o que ele nos diz. Ele inicia falando aqui, é Kardec mesmo quem fala, que há duas partes no Espiritismo. Ele fala a dos fatos materiais e a das consequências morais. A primeira é necessária porque fica como prova da existência dos espíritos. E a segunda, ele diz, que dela decorre a única que pode levar à transformação da humanidade. Então, olha só, ele vai propondo elementos para essa equação, até chegar, né, num ponto que você vai entender que esse lema dá conta de tudo o que é uma proposta para que a humanidade possa se transformar e caminhar para a perfeição, com felicidade, com equilíbrio. Então ele diz, né, que só esse segundo aspecto, né, que é a parte que trata das consequências morais, é que pode te levar à transformação, ou seja, a transformação da humanidade
De que forma? Pelo melhoramento individual. E aí ele fala, o melhoramento é, pois, o objetivo essencial do espiritismo. Ora, então, se o melhoramento é o objetivo principal da proposta espírita, se você não vê o teu irmão como um irmão, você vê como um adversário, somente porque ele tem uma forma de crer diferente da tua, com certeza alguma coisa aí está errada, né? E ele segue, para que deve tender todo espírita sério. Quer dizer, então todo espírita sério tem que partir dessa ideia de um projeto de transformação individual e de um melhoramento consequente. Se ele não tem essa proposta, não, o que importa são as minhas ideias, o que eu acho, olha, mas essas tuas ideias eu respeito, mas elas ferem o princípio da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento e fere também a ideia de igualdade. Olha, vocês são todos irmãos perante Deus, né? Todos filhos de Deus e irmãos junto a Jesus. Ora, se você achar que a tua verdade é a perfeita e nenhuma outra verdade serve, com certeza você está ferindo esse princípio, né? Se você fala que só a tua religião fala das coisas corretas e dá conta de tudo que nós devemos aprender pelo aspecto espiritual, você também está segregando os demais e já está negando que ele seja um filho de Deus. Então, é como ele diz aqui, você vê, observa, percebe a equação, né, matemática aqui, e ele segue, para ele que deve tender todo espírita sério. Tendo deduzido essas consequências das instruções dos espíritos, definimos os deveres que impõe esta crença. O primeiro escrevemos na bandeira do espiritismo, fora da caridade não há salvação. Máxima aclamada em seu aparecimento como o sol do futuro, que em breve fez a volta do mundo, tornando-se a palavra de ligação de todos quantos veem no espiritismo algo mais que um fato universal, como uma garantia de segurança nas relações sociais. Olha, você não pode ter uma garantia de segurança nas leis sociais se você não respeitar o teu próximo. Se você não respeitar as ideias que ele tem, não respeitar as crenças que ele tem e o direito que ele tem de pensar daquela maneira. Não é verdade? E ele segue. Por toda parte, foi acolhida como símbolo da fraternidade universal, como uma garantia de segurança nas relações sociais, como a aurora de uma nova era, onde devem extinguir-se os ódios, as dissensões. Ora, se eu acho que a religião daquele amigo ou daquela amiga, né, não é a melhor, eu já estou criando uma dissensão ali. Você pode sim, olha, eu penso filosoficamente um pouco diferente. Puxa, mas que legal que você crê em Deus, que você tem um projeto de transformação individual, que ótimo. Essa é a postura, né? E não você começar com dissensões e divisões. Então ele diz que é a aurora de uma nova era onde tem que se extinguir os ódios e essas dissensões. Compreende-se tão bem a sua importância que já se lhe colhem os frutos. Entre os que a tornaram uma regra de conduta, reinam a simpatia e a confiança que fazem o encanto da vida social. Então, observamos que você não pode, né, dizer que você caminha para um movimento, né, em que você defende a paz, que você defende a fraternidade, se você interiormente está sempre em luta com outras pessoas que pensam de forma diferente, né? E criando e gerando dentro de você, vai fomentando com essas dissensões, gradativamente o ódio vai aparecer. É inevitável. Então ele termina aqui. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam. Eu estou voltando ao texto de Kardec no Evangelho. Se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica.
né? Imagina, em que Jesus, o lema dele era amor, a família era a célula máter, através da qual nós vamos evoluindo, construindo um amor verdadeiro e as simpatias espirituais que vão ser justamente os nossos defensores no futuro, né? Então, toda pessoa que trabalha de uma forma a desintegrar essa família inicial, que é a família consanguínea, e que, logicamente, no futuro ela vai se tornar uma família universal, porque todos vão passar a ser aqueles amores, aqueles entes queridos que você considera da tua família por afinidade espiritual. Se você derruba com atitudes, né, e com ideias e filosofias esse princípio, né, começa a gerar uma animosidade, como a gente sabe que existem religiões, né, que, pelo menos uma, né, que eu tenho ciência, né, com mais, digamos assim, com mais detalhes, que se o filho sair daquela religião, nossa, meu Deus do céu, a pessoa começa a se referir ao filho de uma maneira tão estranha que você diz, gente, esse filho, né, ele é um filho, ele não é um estranho, ele não é um inimigo, mas a pessoa fala como se aquele filho fosse um inimigo, porque ele saiu daquela religião que você crê como sendo a melhor, né, que tem as verdades mais perfeitas. Então, é claro que isso é contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica, que a lei evangélica é a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele segue dizendo, fora da verdade não há salvação, seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. E ele fala uma coisa muito interessante. Qual homem pode envaidecer-se de possuí-la inteiramente, enquanto os conhecimentos vão crescendo sem cessar à sua volta? Então, como você pode dizer, olha, a minha verdade é perfeita, absoluta, incrível? Não, porque os conhecimentos estão crescendo sem cessar, como ele diz aqui. E as ideias se modificando a cada dia, com descobertas, né, científicas. Enfim, então como você pode afirmar, né, e desconsiderando o progresso, que a sua verdade é perfeita, absoluta e é a melhor? A verdade absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la. Olha, existe, eu não sei de cabeça qual é a referência, mas existe, Kardec fala que os espíritos, os únicos, as mensagens, né, únicas de espíritos que você não precisa questionar, porque elas são perfeitas, são as dos espíritos puros. Um espírito sendo superior, e olha, muitas vezes você encontra pessoas no movimento espírita falando de superioridade em espíritos que ainda são da mesma ordem que nós, terceira ordem. Mas eles não são sequer superiores. E essas pessoas acham que você não pode questionar aquilo que eles estão falando, se eles ainda são espíritos de terceira ordem. Queridos amigos, vamos pensar sobre isso. Quando ele diz que a verdade partilhada absoluta só pode ser partilhada por espíritos de ordem mais elevada, ele está falando dos espíritos puros. Ele só não se referiu a isso explicitamente para a gente não ficar desanimado, né? Porque senão a gente, meu Deus, até chegar lá vai ser difícil. Então ele está nos dando, né, um ânimo, ele nos está dando uma injeção de ânimo. E ele diz, porquanto não lhe é permitido saber tudo, ela só pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento se Deus fizesse da posse da verdade absoluta a condição expressa para a felicidade futura. Isso seria um decreto de exclusão geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais abrangente, pode ser praticada por todos. Olha que maravilha! Quer dizer, só nesse axioma é que você pode encontrar realmente o caminho, né, pelo qual você vai encontrar essa felicidade e essa evolução que tanto nós aspiramos
para chegarmos, né, a um estado de alegria e de paz interior. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Palavras que dividiram em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo, que é essa luta religiosa que a gente vê há milênios, né? E eu me lembro que o Chico fala algo muito interessante. Ele diz assim: se o lema do Espiritismo fosse fora da minha igreja ou fora da minha verdade não há salvação, eu jamais teria caminhado para o Espiritismo. Mas o nosso tempo já está esgotado e no programa seguinte também ainda vai se tratar disso, que é uma mensagem de Paulo apóstolo sobre o tema da caridade e a salvação. Mas ficamos para o próximo programa então, amigos. Até lá, muita paz a todos. Até lá e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.